Olá! No programa de hoje falaremos sobre a importância do reconhecimento e da valorização da população negra e indígena, que deve ser contemplada no processo educacional nas escolas do Paraná, através do estudo da história e da cultura dessas etnias. Para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos a professora Nará Souza de Oliveira, que é graduada em Letras e pós-graduada em Ensino de Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Fez parte do grupo de trabalho Clóvis Moura, que tratou da localização e mapeamento das comunidades quilombolas e apontou políticas públicas voltadas para essa população. Foi diretora do Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, no município de Adrianópolis, Paraná, entre os anos de 2013 e 2015. Também é escritora com 2 livros publicados, Curumim e Panela de Barro e Colher de Pau. Com militância no movimento negro, aborda o tema reconhecimento e valorização étnico-racial. Olá, professora Nará, tudo bem? Tudo bem, olá, Keila. Seja muito bem-vinda ao Educação em Debate. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. A importância do reconhecimento e da valorização dos indivíduos consiste em um grande desafio das sociedades contemporâneas. Conhecer a sua história e valorizar a sua identidade é primordial em um processo educacional que almeja o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes afro-brasileiros e indígenas nos estabelecimentos de ensino no estado do Paraná. Os dados oficiais da população negra e indígena e o autorreconhecimento desses sujeitos nos estabelecimentos de ensino indicam a necessidade de sensibilização, incentivo e motivação da comunidade escolar para o trabalho pedagógico na promoção da autoestima e orgulho do pertencimento étnico-racial, assim como para a implementação de políticas específicas às necessidades do contingente escolar. Segundo o informe da Organização das Nações Unidas sobre a discriminação racial no país, o racismo no Brasil é estrutural e institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. Os peritos da entidade concluíram o relatório afirmando que o mito da democracia racial ainda existe na sociedade brasileira e que boa parte dela ainda nega a existência de racismo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, SAI, aponta que 51% da população do Brasil é formada por negros. No entanto, as informações levantadas para o banco de dados mostram que, apesar dos avanços, ainda existe uma grande desigualdade no país. Um exemplo disso é que os negros representam apenas 20% dos brasileiros que ganham mais de 10 salários mínimos. Diante disso, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná desenvolve ações pedagógicas para a educação das relações da diversidade étnico-racial por meio do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa ação é uma política pública educacional que visa garantir o reconhecimento e a valorização da identidade étnico-racial da população negra e indígena. Para realizar esse trabalho, existem as equipes multidisciplinares, que são constituídas e organizadas no espaço escolar para orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena durante o período letivo, na perspectiva de contribuir para que o aluno e a aluna negra, quilombola e indígena mire-se de forma positiva pela valorização da história de seu povo e da participação efetiva na construção da riqueza e da identidade do país. Vimos na matéria, é importante sensibilizar, incentivar e motivar a comunidade escolar para promover a autoestima e orgulho do pertencimento étnico-racial da população afro-brasileira e indígena. Professora Nará, em sua vivência como mulher negra, escritora, educadora, quais experiências você destacaria sobre essa questão? A experiência de ter nascido numa família com consciência de negritude, consciência do pertencimento étnico. Então, eu destaco minha mãe, Zélia dos Santos Oliveira, que desde quando me amamentava, contava histórias, cantava. Destaco meu pai, Eurípides de Souza Oliveira, que contava a história do nosso povo africano
que ele escutava do pai dele, que foi roubado do continente, e ele contava sentadinho num toco ou no chão, ali no terreiro, riscando com um graveto. E também contava causos também que o povo contava. E eu cresci assim, nesse meio. Mas, aos 7 anos, minha família sai do interior e vai para a cidade grande. Então, periferia da cidade grande, onde nós fomos morar num beco. Então, ali tudo era muito mais difícil. Na situação, então, de menina negra e pobre, eu encontrei a literatura como um refúgio. O pouco que chegava de literatura na minha casa era devorado por mim, era amado, era vivenciado. E, a partir de então, para não estar inserida na realidade local ali da redondeza, eu fugia para as personagens e comecei a inventar. Inventei muito, vivi muitos anos na ficção. Dentro do meu espaço da casa, eu criei um outro espaço e outras personagens. Isso me fez sobreviver, até que de lá saímos e, vindo para o Paraná, tivemos condição de ter um outro tipo de vida e estudo. Fiz magistério, destaco o magistério na minha vida. Foi um curso que veio de encontro como uma salvação também, porque me abriu as portas para muitas leituras. Professora Nara, ainda sobre a matéria, sobre o clipe, nós vimos que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela afirma que o racismo permeia todas as áreas da vida no Brasil. E também apresenta um documento que fala o seguinte, que a educação ainda é uma das maiores áreas de discriminação e uma das fontes principais de desigualdade no Brasil. Como você vê essas afirmações? E também, professora, a população negra ainda é a que mais sofre com a pobreza e com a desigualdade de direitos e oportunidades no Brasil? O IBGE está aí, nos provando. A pirâmide, quem está na base, quem está no meio, no Brasil. Então, ainda aparece homem branco no ponto mais alto, depois do homem branco a mulher branca, depois da mulher branca o homem negro, depois do homem negro a mulher negra. Então, essa situação vai refletir na educação. Vai refletir porque alunos e alunas estavam acostumados, até há poucos anos, a ver a representação de negros e negras e indígenas apenas nos serviços de limpeza da escola, de fazer merenda. Hoje, o quadro já está modificando. Você já percebe que a representação já está sendo modificada. Então, nós temos diferentes etnias em diferentes espaços, mas falta muito ainda para conseguirmos equiparar, fazer mais ou menos um parâmetro de mais ou menos quase igualdade. Ainda está longe. Falando em políticas públicas e ações afirmativas, uma das ações afirmativas de reconhecimento e valorização da identidade étnico-racial é a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo escolar. A professora poderia traçar um breve histórico desde a inserção dessa temática no currículo escolar até a criação das equipes multidisciplinares? Para nós compreendermos o porquê da necessidade de uma legislação para criar essa disciplina, precisamos falar em África antes das grandes invasões, né? África antes do século XIV, com seus impérios, com suas tecnologias, seus conhecimentos científicos, com a maior universidade, a mais antiga universidade do mundo, no Mali, com o instrumento matemático mais antigo do mundo, no Reino do Congo, com as suas tecnologias em ferro, tecelagem, com a tecnologia avançada na agricultura, porque estão aqui esses negros e essas negras hoje, porque estão. Então, fazendo essa leitura,
podemos entender. Não havia, dentro do currículo escolar, possibilidade para que esse povo conhecesse a história do seu próprio povo. Primeiro, exclusão do ensino, inclusão das salas de aula. Mesmo falando mais de 20 línguas cada um, continuavam em serviços, ficar abanando, carpindo, que não desmereço, mas era serviço escravo, não pessoas escravas, pessoas escravizadas. Então, chegando a esse encaminhamento, nós entendemos por que essas pessoas não estão na escola. Aí vem a lei do Marquês de Pombal, que existia cota de 100% para brancos nas escolas públicas do Brasil. Então, tendo 100%, abria-se uma proporção, um indígena ou outro indígena, ou que quisesse exercer o sacerdócio. Esse pequeno grupo de indígenas poderia frequentar a escola. Negros eram proibidos, tanto que tem aquela documentação na história da educação brasileira dos moços chamados pardos, que queriam frequentar a escola e que foram barrados para a escola pública. Mas chega-se à escola pública atual. A escola pública atual, então, ela vem aberta, oficialmente. Oficialmente, ela vem aberta para todos e todas. Porém, o grupo que não se sentir bem não permanece. Então, uma maneira de excluir, mesmo sendo pública. Agora, essa escola, então, está pedindo, fale a verdade. A população está pedindo, fale a verdade. Não só a população negra, porque negros, brancos, indígenas, amarelos, precisam conhecer a história do mundo. E no momento que eu nego de um grupo, estou negando dos outros grupos conhecerem. Então, a sociedade começa a entender que precisa se falar a verdade. Então, o movimento negro organizado começa a articular. Já vem o Teatro Experimental, que já é uma organização do movimento negro, com Abdias do Nascimento. Já vem a Conferência de Durban, em 2001, o mundo inteiro sentado exigindo políticas públicas para as populações escravizadas. O Brasil, então, faz a decisão por educação. Não seria dinheiro que negros brasileiros receberiam por indenização de séculos de trabalho forçado. Então, se decide, ali, os grupos negros do mundo decidem que será através de pagamento por direito à educação. De onde vem, então, começam as políticas de cotas. E são políticas, uma parte de políticas, das políticas que vão ao encontro de reparações. Brasil, o governo não paga, mas paga a educação, que vai reparar parte do desgaste, parte da exclusão. Durban, após a Conferência de Durban, vem o movimento negro batalhando pela lei que se conte a verdade sobre negros e negras. Então, vem a lei em 2003, 10.639, obrigando todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, qualquer nível no Brasil, que se fale a história e cultura da África, dos afrodescendentes e a luta dessas pessoas pela busca da cidadania. Então, foi assim. Aí chega a lei, após a lei vem os pareceres, do Conselho Estadual da Educação. Antes do Conselho Estadual da Educação veio o Conselho Nacional Pleno, e chegamos à legislação que trata de formar um grupo para orientar dentro das escolas, para efetivação da história e cultura afro-brasileira e indígena ser tratado com respeito dentro das escolas. Então, chegou a formação das equipes, que eu aprovo. Senhora Naná, então, para que haja o reconhecimento e a valorização da identidade étnico-racial, é importante que conheça e se respeite a história e a cultura do povo afro-brasileiro e também do povo indígena.
Sim, sem conhecer fica impossível. Se não conheço algo só porque alguém falou, então se eu vou por alguém disse que é algo não científico e a escola tem a função científica. Então, ali na História e Cultura Geral da África, os pesquisadores e pesquisadoras apontam lá para conhecer a verdadeira história, cultura da África, a pessoa precisa despir-se do que pensa saber e iniciar o estudo com o coração aberto, com a mente aberta, independente de alguém falou isto, alguém falou aquilo. Pesquisa. E para isso nós temos, né, querida? Nós temos a coleção inteira de História Geral da África disponível no site do MEC. Todas as escolas do território nacional receberam. Se não receberam, ainda está no correio. O parecer da Petronília, ele traz assim: para se contar a história da África, se vai buscar na África. O trabalho deve ser iniciado com a história da África antes das grandes invasões do século XIV para cá. Poderia falar um pouco sobre como foi essa experiência de ser diretora e também, lembrando que é importante ressaltar que o colégio foi o primeiro colégio criado no estado do Paraná, quilombola, e com base em toda essa experiência, você poderia contar para a gente sobre dar exemplos de ações que mobilizaram a comunidade quilombola, no caso, e resultaram em reconhecimento e valorização da identidade étnico-racial. Bem feliz de ter trabalhado no Colégio Diogo Ramos. Fui convidada pela comunidade e a comunidade hoje me diz que fiz diferença ali. Vou ressaltar que, ao chegar, com o meu cabelo natural, foi assim uma surpresa para muitas pessoas da comunidade, para os mais novos e mais novas. Chegavam para pegar no cabelo, porque era igual de alguns pequenos, menores. Daí eles viam o cabelo igual. Então, eu me emocionei bastante com isso, de trabalhar com a comunidade. A comunidade trabalha em círculos. Então, a comunidade ia para a escola, sentávamos numa roda e eu contava a história da África e eles faziam a ligação. Então, nós, certamente, fomos trazidos de tal reino. Faziam as ligações. Por quê? Porque o padrinho, o bisavô tem a bateia. Porque o padrinho trabalha com fabricação de canoas. Então, esse trabalho foi muito rico de sentar com a comunidade quilombola, que a escola quilombola é comunidade. Então, não via, né? Eu não via como trabalhar escola isolada. Todas as decisões tiradas ali. Professores, professoras, alunos e os mais velhos da comunidade. Isso foi muito bom, aprendi muito lá na comunidade. E a experiência, então, que eu vou destacar aqui são duas. 2013 foi, depois de estudar os reinos e os impérios africanos, e porque chegavam aqui no pelo Oceano Atlântico, surgiu aquela necessidade do grupo de conhecer o mar. Então, foi pelo mar que vieram nossos ancestrais, foi pelo mar. Quantos dias e aquele estudo todo, até que conseguimos parcerias e, no final de 2013, chegamos ao mar. Fomos à Praia del Este. E aquela alegria, então, foi um momento muito forte, sabe? Das pessoas abrindo, adultos e adolescentes, né? Porque a comunidade, quando sai com aluno, sai mais velho, mais novo, avô, tio, padrinho. E aquelas pessoas abrindo os braços e correndo. A África é do outro lado. Então, isso não tem que pague de recompensa. No ano seguinte, nós continuamos trabalhando os impérios. E 2015,
Nosso tema foi de trabalho, estou ressaltando aqui o trabalho da da multidisciplinar, foi tradição, trabalho, tecnologias, ligando a África e o Quilombo João Surá, que é onde fica o Colégio Estadual Diogo Ramos. Então, professores e professoras e funcionários, toda a equipe multi participou de um trabalho muito rico, que resultou em descobrir as tecnologias e os trabalhos e a subsistência e para a promoção social e para a economia. Então, fomos para oficinas de cana-de-açúcar, que os próprios quilombolas que davam as oficinas para toda a escola, da cana-de-açúcar, e professores faziam a parte científica. Cana-de-açúcar veio para o Brasil porque em que foi o ciclo e de onde, de qual império foram buscar tecnologia para trabalhar cana-de-açúcar aqui em solo mais seco, qual era o reino ou civilização antiga ou império que trabalhava nesse tipo de solo. Depois abre-se essa oficina para todo Adrianópolis. Convidamos todos os colégios estaduais de Adrianópolis para a exposição dos trabalhos da oficina e as explicações. Os colégios estaduais, então, vão participar. E a oficina de agricultura, vai todo mundo para o terreno da escola, fazer plantação da mandioca, colher mandioca, ir para a casa de farinha, Dona Clarinda. É muito interessante. Como que eles reagiram, professora, os estudantes? Como que eles reagiram a esse trabalho? O estudante fica encantado. Professores de fora dizem assim, nunca tinha essa experiência de aluno aceitar fazer uma proposta dessa, e a turma toda fala, vamos. Eles contaram que sentem dificuldade em outros colégios de propor alguma coisa, e a turma inteira fala, vamos. Então, a professora de música e de dança prepara instrumentos musicais africanos, com ritmos, mas o pedagogo vai para a mata com os alunos para escolher o pau certo, na época certa, para colher, para montar o berimbau. Tem que ter um compromisso, sentar com a comunidade escolar, porque os mais velhos disseram que seria importante voltar à roda de viola, e voltou. Então, eu destaco que não é só em comunidade quilombola ou comunidade indígena que as equipes podem dar certo. Precisa ter conhecimento, tem que ter conhecimento do que está falando, por que está falando, qual é a fundamentação, e trabalhar em grupo. Então, eu destaco os trabalhos de parceria com a comunidade, Secretaria de Estado de Educação, né? Núcleo, mas sem a comunidade não teria. Ok, professora Naná, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.